13 bilhões. Guarda esse número. Esse é o número projetado para os investimentos no Brasil em 2025 para inteligência artificial. É um dado que traz a projeção da somatória dos investimentos de todas as empresas brasileiras que irão fazer investimento em IA nesse ano de 2025. E você, empresário, não pode ficar fora dessa revolução, porque se vai haver todo esse investimento, é muito provável que o seu concorrente já esteja pensando em investir em IA ou até às vezes já pode estar investindo. Então, hoje eu trouxe aqui 5 formas de você aplicar na prática a inteligência artificial na tua empresa para reduzir custos, aumentar a produtividade e, consequentemente, aumentar suas vendas. Mas antes, já se inscreve aqui no canal para você ter certeza que você não vai perder nada sobre o conteúdo que a gente compartilha aqui sobre marketing, inteligência artificial e vendas. Então vamos lá para o conteúdo. O primeiro uso prático e que hoje em dia todos os empresários, todas as empresas precisam é o uso de fotos profissionais. Hoje as IAs elas já estão tão avançadas que muitas vezes o resultado que você consegue em um ensaio, em uma fotografia pela inteligência artificial é tão bom quanto ou até melhor do que um ensaio fotográfico em estúdio profissional. Desculpem fotógrafos, mas essa é a verdade. E se inclusive você trabalha nesse ramo de fotografia, você tem muito a ganhar com isso. Porque imagina só, você pode oferecer para um cliente um ensaio fotográfico produzido por IA, onde você vai fazer isso, você não vai precisar necessariamente estar com aquele cliente ali presencialmente no seu estúdio. Talvez você vai conseguir entregar um resultado com muito mais qualidade, porque você sabe exatamente as regras de iluminação, de cores. Então, isso é uma vantagem competitiva para você e não necessariamente uma concorrência, tá? Então, o primeiro bloco aqui de empresários que podem se beneficiar com a inteligência artificial para a produção de fotos é justamente quem trabalha nesse ramo de fotografia. Mas mesmo você que não trabalha nesse ramo, mas que vende um produto, que venda um serviço, você precisa muitas vezes usar a rede social, criar fotos suas, fotos dos seus produtos, e hoje a inteligência artificial está aí para que você possa ter isso de forma muito mais acessível, ao invés de ter que contratar um profissional, disponibilizar ali o seu tempo para ir no estúdio fazer essas fotos. Hoje você pode fazer do conforto da sua casa, você só precisa ter aí as inteligências artificiais específicas para isso, e eu vou inclusive deixar aqui na legenda desse vídeo, depois na descrição, quais são elas e quais delas você já pode testar para ter esse resultado. Só não tem foto profissional, foto boa, quem não quer. O segundo uso prático da inteligência artificial para o seu negócio é os vídeos. Hoje em dia também existem muitas inteligências artificiais onde você consegue fazer vídeos de até 1 minuto que são perfeitos para usar em Reels, em criativos para anúncios, ou até mesmo ali para você fazer uma ação e mandar para o WhatsApp para o seu cliente, fazer aquela promoção, aquela coisa que você manda ali nas listas de transmissão e nos grupos. Também, antes você precisava do quê? Contratar um profissional, ir até o local, ou então fazer com que esse profissional se dirija à sua empresa, fazer uma gravação, depois ele vai fazer a edição. Muitas vezes a gente sabe que para alguns empresários acaba sendo um custo mais alto você ter que contratar um videomaker, um profissional que vá na sua empresa e faça a gravação. Hoje, com as inteligências artificiais, você consegue isso de forma muito mais acessível. E sim, as ferramentas para isso elas são pagas. Mas vamos fazer um cálculo rápido aqui. Hoje aqui na agência, inclusive, eu vou trazer esse exemplo prático para te mostrar. Nós temos alguns projetos onde nós entregamos gravação de vídeo para clientes. Então a gente agenda um dia inteiro de gravação, inteiro não, né? Meio dia ali de gravação. Toda a equipe vai e leva equipamento, monta ali, então já leva em torno de 40 minutos mais ou menos só para montar o espaço com toda a parte de iluminação e os equipamentos. Depois a gente faz a gravação com os roteiros que a gente já preparou antes e depois disso, quando a gente encerra, a gente vai para a edição. Para que você possa ter esse serviço hoje da nossa agência, ele custa pelo menos R$ 1.500. Então, imagina só, você empresário que talvez aí está no começo da sua empresa, fatura entre 20, 30, até 50 mil reais por mês, às vezes tirar R$ 1.500 do seu bolso pode ser
um valor muito inacessível. Agora, com a inteligência artificial, você consegue fazer isso de forma muito mais acessível, porque as ferramentas hoje do Google e outras, você tem uma assinatura ou então você coloca crédito. Tudo bem que é em dólar, não é assim tão barato, né? Você não vai pagar cerca de 10 a 15 reais ali para fazer um vídeo, mas você consegue com uma assinatura R$ 200, R$ 300 por mês, você já tem acesso a essas ferramentas e você já consegue ter os seus próprios vídeos. Obviamente que aí você tem que ter um pouco mais de trabalho, vai precisar estudar um pouquinho no YouTube, mas já é muito mais viável do que contratar um profissional. Não estou dizendo que isso não vai mais acontecer, que os profissionais vão perder trabalho. Não, porque sempre vai haver aqueles momentos onde você vai querer um vídeo que seja mais profissional. Mas aqueles vídeos mais rápidos para você postar ali conteúdo na sua rede social, você hoje já consegue de forma muito mais rápida e acessível. Terceiro uso prático da inteligência artificial, atendimento no WhatsApp. Quantas vezes você já perdeu vendas por conta da demora, do atraso ali no atendimento, ou então por erro, muitas vezes humano, de alguém que está ali atendendo no WhatsApp e não sabe muito bem conduzir aquele cliente, ter um relacionamento, fazer com que ele de fato compre no final. Isso acontece muito. Inclusive, vou contar uma história para vocês. Há cerca de umas 2 semanas, eu fui num pet shop comprar ração para os meus cachorros e conversando com o dono do pet shop, a gente falou sobre essa questão da IA no atendimento e ele adorou a ideia e contou pra gente essa história que ele recebeu uma mensagem de uma cliente pedindo ração pro bichinho dela, agora não me recordo se era um cachorro, se era um gato, tá? Perdão. Ele disse que ela mandou mensagem e ele estava atendendo outras pessoas ali durante o dia e cerca de mais ou menos 1 hora depois, ele respondeu ela, a hora que ficou tranquilo, que ele terminou os atendimentos. Mas aí ela mandou mensagem dizendo que ela já tinha comprado em outro lugar. E aí ele falou para mim, ele falou, olha, isso acontece com frequência. Porque eu faço as entregas, eu às vezes estou aqui no balcão atendendo, então acaba que acontece de você não estar 100% presente no WhatsApp no momento que esse cliente chega, que ele entra em contato na sua empresa. E hoje em dia, com a velocidade das coisas, as pessoas não estão querendo esperar. Isso é fato. A gente quer as coisas rapidamente. Principalmente se é uma venda transacional, alguma coisa que eu posso encontrar facilmente em outro lugar. Se você recebeu uma mensagem hoje, é bem provável que esse seu cliente ele já mandou mensagem para 2, 3 empresas a mais. Então, aquele que responder primeiro, geralmente vai fechar essa venda. Por isso que ter uma inteligência artificial no atendimento, hoje em dia, é o que vira o jogo, é o que faz com que você consiga converter vendas de forma muito mais fácil e mais rápida. A nossa quarta forma de utilizar a inteligência artificial de forma prática no seu dia a dia da sua empresa é no agendamento. Ele está sim interligado à parte do atendimento, mas é o segundo nível da inteligência artificial. Ela não só atende os clientes, mas também pode fazer agendamento, pode coletar pedidos e mandar para algum outro sistema que ele tenha interligado. Então, às vezes pode ser um sistema fiscal, um sistema de caixa, um sistema de pedidos. Então, a inteligência artificial pode se conectar ao seu Google Agenda, por exemplo. Então, vamos entender que você tem um consultório odontológico e você recebeu o contato de um novo paciente querendo marcar uma avaliação. A inteligência artificial, ela faz o primeiro atendimento, então ela recepciona esse cliente, ela faz a triagem, identifica o que ele precisa, avisa sobre o procedimento de marcar uma avaliação e já faz isso tudo de forma automatizada. E já consegue até entrar no seu sistema, gerar o agendamento, pegar os dados desse cliente, enviar para ele a confirmação e você não precisa fazer nada, apenas fazer a tua parte, que é ir lá e avaliar esse cliente depois, passar o orçamento, fechar a venda com ele. Mas todo esse processo que você levaria várias horas para fazer ali no WhatsApp, ela pode fazer em cerca de minutos e você pode usar esse tempo para continuar fazendo os atendimentos e focar de fato na experiência do seu cliente aí dentro do seu consultório, da sua clínica. E antes de encerrar com o quinto uso prático da inteligência artificial, eu quero trazer um dado super importante aqui para você. Dentro de um processo comercial, existe uma etapa que se chama follow-up. Se você é da área comercial, você já sabe. E é, sim, um pouco chato de fazer. Existe uma pesquisa que mostra que clientes geralmente tomam a decisão de compra a partir do momento que eles têm de 5 a 7 contatos com uma empresa, para daí eles tomarem a decisão de comprar. Isso não significa apenas ali aquele contato no WhatsApp. Pode ser um conteúdo na rede social, pode ser um e-mail, pode ser, muitas vezes passou na frente da loja. Imagina o cenário aqui comigo. O lead entrou em contato com você, mandou mensagem, perguntou como é que funciona o seu serviço. Vamos supor que você tem uma consultoria financeira.
Então, esse cliente entrou em contato com você, te mandou mensagem, perguntou como é que funcionava, quanto custava, formas de pagamento e tudo mais, e falou: ah, beleza, eu vou ver e te falo. E aí você precisava retornar para esse lead dali 2 dias, dali 3 dias, aí você manda mensagem para ele uma vez, aí ele não te responde. E aí muitas vezes o que acontece na maioria dos casos? Esses empresários, eles são tão focados em falar com os novos clientes que entraram em contato que eles esquecem de fazer o recontato com esses que acabaram sumindo, que não fecharam por algum momento nesse primeiro contato. E esse follow-up, ele é super importante. Muitas empresas acabam, justamente pela correria, pela falta de mão de obra, falta de tempo, não fazendo o follow-up corretamente, não fazendo todos esses contatos com o cliente depois que ele some ali a primeira vez. E a gente sabe que isso acontece muito. Eu não sei aí para você, mas aqui sempre acontece. Então você consegue muito bem automatizar esse processo de follow-up. Ao invés de você ter que lembrar que dali 2 dias você precisa mandar mensagem para esse cliente, você pode ter sim uma inteligência artificial, um agente de atendimento que vai lembrar por você e vai acionar esse cliente. Até para exemplificar, vou contar para vocês uma outra história. Esses dias atrás eu queria agendar um procedimento estético, porque eu havia ganho do Thiago, meu esposo, uma sessão num spa por conta do meu aniversário, né? Ele me deu de presente. E aí eu só precisava fazer o quê? Ligar no espaço e agendar. Então eu mandei mensagem no primeiro dia falando: olha, eu ganhei esse voucher aqui, eu quero saber como é que funciona, eu quero saber quais são os horários. Aí a moça me respondeu. Mas eu estava aqui em meio ao trabalho, em meio ao dia aqui, reunião, projetos, entregas, não consegui responder. Nem naquele dia, nem no outro dia, eu simplesmente esqueci de responder. Dali quase 5 dias, ela me mandou mensagem de novo. Eu falei, nossa, eu tinha esquecido. Aí sim, eu retomei a conversa com ela. E isso acontece muito com frequência, porque a gente tem tantas coisas para resolver que às vezes acaba passando batido. Ao invés de então você ter que parar o seu dia para ir lá e correr atrás desse lead que não te respondeu, que não agendou, que não comprou, a inteligência artificial pode fazer isso por você. Obviamente, o que é importante considerar? Você precisa ter um processo e entender exatamente quando você vai mandar mensagem para essa pessoa, qual vai ser a mensagem que você vai mandar para ela, a mensagem 1, a mensagem 2, a mensagem 3, mas isso a gente também consegue fazer todo esse mapeamento junto contigo para poder cadastrar na inteligência artificial. Se você gostou desse assunto, deixa um like aqui nesse vídeo para eu saber que você gostou, deixa o teu comentário também para eu saber o que você já usa aí na sua empresa. E se você quer saber como é que funciona o nosso trabalho de implementação de inteligência artificial, você também pode clicar aqui embaixo, tem o nosso contato, você pode fazer um diagnóstico gratuito aqui com o nosso time e conhecer as nossas soluções. É isso, eu te vejo no próximo vídeo.